O presidente Michel Temer participou de um evento promovido pelo IBGE em Brasília e disse que o ajuste das contas públicas brasileiras deve levar alguns anos para ocorrer. O presidente Michel Temer afirmou que a economia já dá sinais de melhora. Temer citou como exemplo a queda da inflação, que passou de quase 11% para 4,55%. Com a graça de Deus, nós conseguimos, nesse breve período, os senhores todos acompanharam, reduzir o fenômeno inflacionário de 10,70 para hoje 4,55, a indicar que logo no final do ano nós estaremos em torno de 4% de inflação, portanto abaixo da meta do centro da inflação, que é 4,5%. O presidente aproveitou o momento para falar da importância das reformas do governo. Ele disse também que o Brasil vive um déficit brutal e destacou que serão necessários alguns anos para ajustar as contas. Nós constatamos que há um déficit brutal a ser corrigido. Não foi sem razão que nós editamos, logo no início do nosso governo, uma medida, uma emenda constitucional estabelecedora de um teto para os gastos públicos. Agora, registro, não se combate o déficit em 1 ou 2 exercícios. É preciso muitos exercícios financeiros. Uma outra informação agora recente, a 10ª Vara Federal Criminal de Brasília determinou, a pedido do Ministério Público Federal, a suspensão das atividades do Instituto Lula, que é administrado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A força-tarefa da Operação Lava Jato alega que o terreno onde o Instituto Lula foi construído foi adquirido com recursos ilegais repassados pela empreiteira Odebrecht. Em resposta, o Instituto Lula diz que o local onde o Instituto funciona existe desde 1991, onde antes funcionava o Instituto Cidadania, e que todos os repasses são legais e constam em notas fiscais. E a gente segue aqui com o assunto anterior da economia. O presidente Temer disse que a economia anda bem já, dá sinais de melhora, e o que ele usou para dizer isso, Adenauer, foi de que a inflação despencou, né, dos 10% para vai fechar o ano em 4%. Agora, esse dado isolado é mesmo indicativo de que as coisas vão bem, porque a gente olha a inflação reduzindo, mas não vê outros indicadores melhorando. Por exemplo, a gente tem, na verdade, uma continuidade do desemprego. Você acabou de falar agora há pouco a continuidade da lentidão da indústria. Quer dizer, parece que alguma coisa não está batendo. A inflação está baixa, mas os outros índices não estão melhorando. O que você vê? Tem que tomar muito cuidado com essa fala do presidente, porque em 29 também houve um período de deflação. Só que houve um período de deflação e teve a crise, o crash da Bolsa de Valores em Nova York. Sim. Então, deflação, tem que tomar muito cuidado quando você fala em deflação em economia, porque de repente não é a resposta que a indústria está dando para gerar emprego e renda. E o que nós estamos vendo? Se nós formos olhar em termos positivos, a inflação está caindo, isso é fato. Só que o grande problema é que a indústria não está gerando emprego. Então, não tem investimento. Se não tem investimento, não tem PIB, né? Não há um crescimento do PIB. Não, as pessoas não estão sendo empregadas. E então, se você for ver nessa perspectiva, o presidente está falando, só batendo nessa questão da inflação. Eu aconselharia, inclusive, a equipe econômica dele mudar um pouco a tecla, porque você não pode só estar justificando isso. Então, você tem que olhar as outras perspectivas, inclusive, para deslanchar esse investimento na indústria, né? Agora, qual que é, então, a explicação para que a inflação esteja baixando tanto? A inflação é muito simples. Em economia, é oferta e demanda. Se você tem uma oferta maior de bens e produtos e as pessoas não estão consumindo, significa que você precisa baixar o preço. Você não vai ficar com a mercadoria estocada. Se você baixa o preço, significa que você vai vender. Porque, digamos, as pessoas passam a ter uma restrição. Sim. por conta do nível de desemprego. Desemprego, salários ainda meio que congelados. Sim, salários congelados. E o desemprego, se nós formos comparar, ele está em patamares de 98, quando foi a crise cambial brasileira. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós olhamos essa perspectiva em termos apenas
da inflação. Nós temos uma outra coisa que o governo não fala, Hélio, que é o seguinte: se ele faz ele na verdade começasse a baixar a taxa de juros, ele destravava daí essa questão dos investimentos. Porque aí é aquela ideia que eu falei do custo de oportunidade. Claro. Deixo de aplicar o recurso num lugar, numa bolsa, e vou aplicar na produção. Vou aplicar na produção. E aí sim eu vou gerar emprego. Então ele está justificando a inflação, ele está apertando, arrochando, e aí talvez por estratégia política também, como meio de fazer todas as reformas. Uma coisa que eu falei já num programa anterior, que o governo ele tem que olhar no lado da perspectiva da oferta, que é olhar com carinho, mas não olhar nessas reformas. Eu acho que hoje a reforma que deveria ser pautada efetivamente para ter o ganho de produtividade necessário para a indústria seria a reforma tributária. E essa ninguém se fala. Essa está difícil, está longe.